Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 457 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos começar esse dia com alegria, com essa música do Kleber Lucas. Amém? Rio de Vida. Hoje eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, Senhor, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença, é o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, é o meu maior prazer. Te quero, Deus, com alegria. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que música gostosa, hein? Eu te louvarei de todo o coração, Mais do que ouro é prata, mais do que o ouro e a prata. tua presença me basta. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Abre a tua boca. Amém. Que a presença de Deus possa ser o principal nas nossas vidas, que possa ser aquilo que nos preencha, aquilo que nos traga alegria, que a fonte da nossa alegria, da nossa energia, seja Deus. Amém? Ele é o nosso Criador, Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso esconderijo, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Amém? Como eu falei, estamos no dia 457, vamos fechar capítulo 2 de Filipenses hoje. E Paulo vai trazer aqui um exemplo bem legal da amizade, né, da irmandade que se forma nesse ambiente de igreja. Né? Que igreja, eu repito isso, já falei várias vezes aqui, igreja não é um estabelecimento, não é uma denominação, igreja somos nós. Eu aqui falando, você ouvindo, a gente se comunicando, falando da palavra de Deus. Nós somos a igreja de Cristo, porque nós somos cristãos, nós somos o corpo de Cristo. A igreja somos nós. E olha que exemplo legal, onde Paulo fala de Timóteo, fala de um outro amigo dele aqui, Epafrodito, e fala também da contribuição, né, que a igreja, que os irmãos em Filipos fizeram para ele. Né? Assim, essa amizade, né? Essa família que é a igreja. Então, versículo 19 até o versículo 30, para fechar o capítulo 2 de Filipenses, como eu falei, Paulo fala o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo. Lembre de Timóteo como coautor dessa carta. Né? Primeiro versículo dessa carta de Filipenses, Paulo fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Filipos. Né? Então, o próprio Timóteo estava ali com ele, né? Escrevendo essa carta junto com Paulo, estava ali cuidando das necessidades de Paulo. E, enfim, ele estava esperando a oportunidade mais certa para enviar Timóteo a eles, o mais breve possível, como ele fala aqui, né? A fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, para que Timóteo possa trazer também notícias da situação deles. Né? Paulo preso, Timóteo não estava na mesma condição de Paulo, mas estava ali ajudando Paulo. Não estava preso, mas estava ajudando. Versículo 20.
porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, ele está falando aqui de Timóteo como alguém especial, alguém que realmente se dedicou pelo interesse alheio, aquele que entregou a vida dele para ajudar Paulo, para ajudar os outros, para ajudar a igreja. Então ele recomenda Paulo dessa forma, né? E ele continua falando sobre Timóteo, dizendo: e conheceis o seu caráter, o caráter provado de Timóteo, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai. O vínculo tão forte que eles tinham como pai e filho, né? Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, ou seja, tão logo ele saiba como ia ficar a situação dele, né, que estava ainda meio incerta, quando tivesse ok, quando ele estivesse tudo certo com Paulo, entre aspas, né, porque estar na prisão não é tudo certo, mas enfim, era o desejo de Deus naquele momento. Então, logo que ele pudesse, ele estaria enviando Timóteo para estar com a igreja lá em Filipos. Versículo 24. E eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Depois que Timóteo for, ele sente, ele tem essa fé, ele tem essa esperança em Deus de que ele também poderia, em breve, até por causa da saudade que ele sentia, né, do amor e da gratidão que ele sentia por essa igreja que estava ali ajudando, dando presente, né, dando uma oferta de gratidão, e Paulo recebendo de bom coração essa oferta, né? Essa oferta é mais bem explicada no final dessa carta de Filipenses. Versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Olha que legal a gente perceber nesse versículo como que a igreja funcionava, né? Epafrodito era um cara que estava com Paulo sempre quando Paulo precisava, um cara que cooperava, companheiro de lutas, irmão, né? Então, esse laço de irmão, esse laço de família que tem dentro da igreja é algo tão forte, tão poderoso. E por outro lado também, alguém que estava também com a igreja em Filipos, que foi usado, que se colocou à disposição para ser o enviado, né? O mensageiro deles para levar a oferta, né? E uma viagem, pelo jeito, perigosa até. E ele foi de bom grado, entregando realmente a vida dele para que a oferta chegasse nas mãos de Paulo. Versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. O próprio Epafrodito ficou angustiado no coração porque ele soube que as pessoas lá da igreja de Filipos souberam que ele adoeceu e a doença dele foi grave. Então a igreja de Filipos estava realmente bem preocupada, provavelmente estava fazendo corrente de oração, né, para Epafrodito, mas estavam ali um pouco angustiados, e também o próprio Epafrodito angustiado com a angústia deles, né, da igreja lá de Filipos. Versículo 27. Com efeito adoeceu, mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, Paulo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O amor de Paulo era tão grande por Epafrodito que ele entende Deus salvando Epafrodito dessa doença mortal até como uma bênção para o próprio Paulo, né? Porque provavelmente ele ficaria bem
triste, ele teria um luto forte, né, com a perda desse grande amigo e irmão. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. A cura deve ter sido algo miraculoso, né, porque era uma doença de morte e ele já estava pronto para ser enviado, né? Então, Paulo já queria enviar ele o mais rápido possível para que eles pudessem ter esse motivo de alegria, né? Versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, como Epafrodito, como Timóteo, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Uau, então por isso que eu entendo que a viagem deve ter sido perigosa, porque ele se dispôs a dar a própria vida para levar essa oferta para Paulo, né? E aí teve essa doença que quase tirou a vida dele mesmo. Então, para a gente analisar, para a gente entender como que deve funcionar a igreja. É um ajudando o outro, um cooperando com o outro, um lutando pelo outro, um orando pelo outro. E essa unidade traz força para a igreja. Amém? Que exemplo, hein? Que exemplo de homens de Deus. Timóteo, Epafrodito e Paulo, né? E também a igreja de Filipos. Amém? Então, que nós possamos seguir o exemplo desses homens de Deus, que possamos dar as nossas vidas, que possamos ter amigos tão chegados como irmãos, tão chegados como pai e filho. E isso é maravilhoso para a igreja, é maravilhoso. Deus se alegra com isso. Amém? Então é isso, um beijo no coração. Que você tenha um dia maravilhoso e abençoado. E até o próximo dia do projeto, começando o capítulo 3.